Olá pessoal, estamos aqui de volta com a nossa série de vídeos de operações unitárias da indústria química 1. A gente entra agora no módulo 5, que é o módulo que vai tratar de perda de carga. Para discutir perda de carga, nós vamos falar também sobre número de Reynolds, classificar os escoamentos em laminar, de transição e turbulento. Vamos falar então sobre esses regimes de escoamento e vamos ver algumas maneiras aí de equacionar a perda de carga em tubulações neocondutos, usando a equação de Darcy-Weisbach e o diagrama de Moody-Rouser como referência, tá certo? Então, basicamente, pessoal, como que deve ser, percebam que de maneira análoga ao que ocorreu no módulo 4, a gente pode pensar aqui em como deve ser a correção para a equação de Bernoulli quando eu tenho uma perda de carga entre uma seção 1 a uma seção 2. Se não houvesse nenhum fenômeno que quebrasse algumas das hipóteses da equação de Bernoulli, eu poderia afirmar que a energia mecânica total na seção 1 seria igual à energia mecânica total na seção 2, simplesmente. Se agora houver perda de carga, eu vou dizer o seguinte, que a energia mecânica total na seção 1 vai ser a energia mecânica na seção final 2, só que essa energia mecânica vai ser menor, porque parte dessa energia ou desta carga foi dissipada. Então haverá uma correção aqui, que é justamente o termo de dissipação, que é a perda de carga de uma seção 1 para uma seção 2. Se eu tiver presente no meu circuito hidráulico tanto uma máquina hidráulica quanto uma perda de carga, então a maneira de eu realizar essa correção seria inserir aquele termo que a gente já conhece, né, que é o termo para correção de máquinas hidráulicas, e o termo de correção aqui para perda de carga. Se eu destrinchar a energia mecânica nas suas três componentes, obtemos então a carga de posição, carga cinética, carga de pressão, mais HM, lembrando que HM é positivo se for bomba e negativo se for turbina, mais o H2 energia mecânica total na seção 2 se destrincha em três termos, que são carga de posição, carga cinética e carga de pressão, mais o termo de correção da equação de Bernoulli. Essa seria então a correção máxima que a gente pode fazer quando existe máquina hidráulica e existe perda de carga, ou seja, estamos basicamente rompendo com duas hipóteses da equação de Bernoulli original, que era a ausência de máquina hidráulica e a ausência de perda de carga. Então, de forma sintética, né, nós temos aqui de novo como seriam os termos de correção. O nosso foco aqui, já sabemos como equacionar HM, já sabemos como calcular as energias mecânicas entre uma seção 2, encapsulando aqui um volume de controle, né? Nosso foco então é atacar este termo aqui. Para começar a falar sobre perda de carga, a gente tem que verificar o tipo de escoamento, porque a perda de carga vai ser altamente sensível à qualidade ou as características desse escoamento, se ele for laminar ou turbulento, por exemplo. Para a gente começar então de maneira mais genérica, nós vemos aqui uma árvore de classificação para os diferentes escoamentos, na qual você pode realizar uma diferenciação quanto à trajetória do fluido. Não concordo muito aqui com a direção da trajetória, aqui está querendo dizer o seguinte, se é só reto ou se tem vórtice. Mas aqui eu prefiro quanto à intensidade, eu acho que é mais exato. Você pode ter uma trajetória não linear que é laminar também, a gente vai ver essas coisas. Então, quanto à intensidade, laminar, transição e turbulento, essa é a classificação que nos interessa, mas existe classificação quanto à variação no tempo, nós já vimos, né? Regime permanente ou não permanente, ou com termos conhecidos, permanente estacionário, transiente. Quanto à variação de trajetória, uniforme e variado, se eu tenho um tubo reto, não tem variação na trajetória. Aqui tem variação na trajetória do fluido, né? Nesse esquema mostrando as linhas
né, do escoamento do vento num túnel de vento, você tem um escoamento aqui mais paralelo e depois ele é perturbado. Quanto ao movimento de rotação, rotacional e rotacional. Rotacional, por exemplo, você observa quando uma água dentro de um tanque, de uma piscina, está sendo sugada, né? Ela está escoando pelo ralo, então no final do movimento você vê aquele movimento rotacional do fluido. O escoamento que a gente vai chamar, então, vamos focar nesta classificação dos escoamentos, dos regimes de escoamento, quanto à intensidade. Vamos ver então o que o regime laminar e depois o turbulento. Transição é autoexplicativo, né? A gente fala mais sobre ele em breve. Então, o escoamento laminar, o modelo mental para entendê-lo de maneira aí mais assertiva seria considerar o seguinte: imaginar várias camadas de fluido. A gente sabe que vai ter um perfil aqui de velocidade devido à interação com a barreira sólida, né, desse fluido. Então, o escoamento laminar é o escoamento onde uma camada vai deslizando sobre as outras, com praticamente nenhuma troca de fluido entre as camadas. E o que você está vendo aqui é um perfil aqui de velocidades. Escoamento turbulento, isso não ocorre. A velocidade é tão alta, que começa a haver perturbações no fluido. Você começa a ter movimento entre as camadas e às vezes umas camadas se descolam de uma outra, e na hidrodinâmica vão aparecer aí esses vórtices, né? Esses contrafluxos, tá? Mesmo que sejam microscópicos. Tá? Esse movimento mais caótico e desordenado é característico de um escoamento turbulento. A formação desses vórtices, né? A turbulência, o estudo de turbulência é muito importante na parte de aerodinâmica, né? Os aviões têm que estar preparados aí para a turbulência, né? Para resistir aí à turbulência, mas não só, né? Você tem essa pesquisa, é bem importante na parte de carros também. Por exemplo, aqui você está vendo um protótipo de um avião submetidos a um teste num túnel de vento, onde você vai variando a rotação aqui desta hélice, consequentemente tornando o escoamento do fluido do ar mais ou menos turbulento. Grande parte dos escoamentos tendem a ser mais turbulentos. Não tanto, né? Às vezes não precisa ser tão intensamente turbulento, mas grande parte dos escoamentos, pelo menos da indústria, tende a estar no regime turbulento. Além disso, a turbulência é um fenômeno complexo. A descrição matemática dela, dentro da mecânica dos fluidos, é complexa e tem gente dedicada só a essa área, né? Modelar turbulência de fluidos, tá? É uma área que pode envolver, por exemplo, temas como caos determinístico, tá? A gente vai ver um experimento bem interessante que foi realizado, pessoal, por um pesquisador, né, chamado Reynolds, né? Qual que era a ideia, né, do experimento? Ele tinha basicamente uma câmara com corante e aqui você tem um bico injetor, certo? Aqui você tem um tanque e você abria a válvula. Conforme abria a válvula, então a água escoava por aqui, mas o corante também. Se você pode abrir ela mais ou menos. Se você abrir menos, a velocidade aqui é menor. Se você abrir mais, a velocidade aqui é maior. Aí ele observava 3 regimes, né? Um em que o filete de corante ficava mais ou menos concentrado no centro, um em que ficava até concentrado no centro, mas havia algumas perturbações em algum momento, e outro que basicamente você tem uma grande mistura aqui radial e rapidamente esse corante se misturava e você observava justamente os vórtices, né? Caracterizando o regime turbulento. Claro, aqui o comprimento é muito curto. A gente sabe o seguinte: se você deixar esse corante aqui, ele vai se difundir por difusão molecular. A gente vai estudar a difusão molecular no OP2, tá? Mas há uma tendência natural, né, de difusão, de se espalhar. Não é esse fenômeno que a gente quer ver. A gente quer ver o espalhamento do corante pelo movimento macroscópico do fluido, tá? E não pela difusão molecular. Então a experiência de Reynolds foi feita ainda em 1883 e demonstrou a existência de 2 tipos de escoamento, principalmente no primeiro momento, que eram o laminar e o turbulento.
E o experimento teve o objetivo uma visualização de padrão, né, qualitativa. Claro que a gente começa com qualitativa, a gente identifica duas classes, pelo menos, né, são 3, mas 2 de escoamento, só que não dá para ficar só no qualitativo. Então o que a gente vai fazer é caracterizar qualitativamente como que são esses escoamentos e depois desenvolver uma equação, né, na verdade uma fórmula, para um número adimensional, que é o número de Reynolds, que serve como uma bússola, uma sonda quantitativa que nos permite classificar os escoamentos em laminar ou turbulento. Então está aqui, né, eu recomendo que vocês vejam este vídeo. Neste vídeo aqui no YouTube, eles reproduzem o experimento de Reynolds, tá certo? Então aqui você tem uma figura, uma ilustração, né, do Reynolds com o seu protótipo, para a gente ter uma noção principalmente de escala, né? E aqui a injeção de corante, etc. E ele fazia aqui o corante, né? O balãozinho com corante é que ele controlava o fluxo desse fluido, observava o que acontecia nessa seção reta, certo? Então, conforme, né, a água ia se entrando nesse tanque com o corante, você observava aqueles 3 regimes de escoamento mais comportados, porque o laminar nós vimos que o modelo mental é uma lâmina escoando sobre a outra, então não há muita mistura entre as camadas. No transiente ela começa a ver, uma hora está mais perto do laminar, outra parece que está mais perto do turbulento. Já no turbulento você tem uma alta mistura entre as camadas. Então, experimento de Reynolds, regime laminar, resultados principais. Corante não se mistura com fluido, permanecendo na forma de filete no centro do mesmo. O escoamento ocorre sem provocar mistura transversal, ou seja, entre as camadas, pelo menos não observável macroscopicamente. Qualquer mistura aqui vai ser devido à difusão molecular principalmente, né? Como não há mistura, o escoamento aparenta ocorrer como se lâminas de fluido deslizassem umas sobre as outras. Claro, esse modelo mental é limitado, né? A gente sabe que, do ponto de vista microscópico, as moléculas estão trocando de lugar entre si. Mas é um modelo que serve para os fins da hidrodinâmica, tá? Não que ele seja exato. Vamos falar então dos 2 extremos primeiro, né? No regime turbulento, o filete apresenta uma mistura transversal intensa, com dissipação rápida. E essa mistura, diferentemente do regime laminar, é perceptível macroscopicamente. Você vê a existência de movimentos aleatórios e vórtices no interior da massa fluida, que provocam o deslocamento das moléculas entre as diferentes camadas. Há mistura intensa e movimentação desordenada. No regime de transição, por sua vez, o que você está vendo é algo no meio do caminho, né? O filete apresenta alguma mistura do fluido, deixando de ser retilíneo e sofrendo algumas ondulações. Essa situação é muito limitada, tá? A maior parte dos parâmetros de número de Reynolds é para o regime turbulento. A região onde ocorre a transição é uma zona limitada de números de Reynolds e geralmente se evita, porque qualquer modelagem mais precisa, que você precise de um fluido que está em regime de transição, pode ficar imprecisa justamente pelo fato de ser estatístico isso. Uma hora você está mais próximo do laminar, outra hora você está mais próximo do turbulento. É considerado um estágio então intermediário entre os 2 regimes. Então, pessoal, a gente está falando tanto, vai falar de perda de carga, né? Só para enfatizar um conceito, o que seria o escoamento forçado. O escoamento forçado é o escoamento que precisa da existência de bombas para seguir, né? A gente tem algumas bombas aqui instaladas. Por exemplo, se você tiver um oleoduto, você sabe que isso escoaria por gravidade daqui para baixo, né? Mas isso não continuaria a conseguir a subir, ou daqui para cá você também não conseguiria levar. Então você precisa de bombas para fornecer energia de pressão, como nós vimos, né, para chegar até onde você precisa. Mas no meio do caminho, olha o tamanho dessa tubulação. Não dá para despesar a perda de carga aqui, tá? Além disso, a gente vai ser muito importante, dado que a gente está trabalhando com perda de carga, trabalhar com viscosidade. Aqui eu defino um segundo tipo de viscosidade, tá? Ela, assim como a viscosidade que a gente já está acostumado, que é absolutodinâmica, ela é uma sonda
para ver também o atrito, só que ela vai ponderar pela massa específica. Por quê? Você poderia argumentar o seguinte, tá legal, eu comparo dois fluidos, um é mais viscoso que o outro, então um vai ter mais atrito que o outro. Só que o que é mais viscoso tem uma densidade muito maior. Aí perceba, aí não compensa esse efeito. Se você tem uma densidade muito maior, significa que no mesmo volume você tem mais moléculas. Então o aumento de viscosidade pode ser também não só fruto de ter ligações intermoleculares diferentes, mas também de eu ter mais moléculas naquele volume. Então a viscosidade cinemática aparece aqui como um parâmetro onde eu coloco isso também, eu pondero em função disso. Então quem tiver mais viscosidade, mas tiver também uma massa específica muito maior, uma variação pode compensar a outra e a viscosidade cinemática ser a mesma. Por exemplo, posso ter um fluido mais e menos viscoso. O que é mais viscoso é bem mais denso que o outro. É muito diferente o μ. Mas aí quando você calcula o μ, divide pela massa específica, essa diferença tende a se atenuar, porque o μ leva em consideração a densidade também. É como se eu estivesse levando em consideração mais um parâmetro para eu fazer uma escala, né, dos fluidos que tem mais atrito interno. A gente sabia que essa viscosidade Ni, né, é letra grega Ni, alguns pronunciam Nu, outros pronunciam aí, disse que a pronúncia correta seria algo intermediário, Nu, né, onde você faz uma coisa quase francesa, né, você ficaria entre o I e o U. Mas Ni é o suficiente para a gente. Isso é Mi com N, isso é Ni com N de Nair, tá? Aqui a unidade era Pascal vezes segundo, né? Newton por metro quadrado vezes segundo. Agora aqui você está dividindo por densidade, quilograma por metro cúbico. Vai mudar aqui, as unidades mudam, tá? A unidade vai ser área por tempo, tá? Geralmente pode ser, no SI é metro quadrado por segundo, mas é usual também representá-la em centímetro quadrado por segundo. Esse centímetro quadrado por segundo, chamado Stokes, que é outro pesquisador da hidrodinâmica, inclusive tem até número de Stokes, né? Tem muitos números adimensionais aí na mecânica dos fluidos, tá? Ele tem aí aplicações para classificar escoamentos, transferência de calor, por exemplo, e também para simplificar as equações diferenciais que aparecem como aí derivadas das equações de Navier-Stokes, que são as equações básicas aí, as equações geratrizes aí da mecânica de fluidos. Só lembrando, eu já comentei sobre equações de Navier-Stokes, elas são necessárias quando você tem que descrever em detalhes o movimento de um fluido e basicamente elas representam balanço de massa, energia e quantidade de movimento, tá? Há várias formas de você expressá-la e tentar resolvê-la. Há simuladores hidrodinâmicos, como CFDs, por exemplo, que utilizam resoluções das equações de Navier-Stokes para modelar aí o movimento dos fluidos. Por exemplo, uma figura como esta, aqui, uma figura como esta vem de um software de simulação, do tipo que resolve as equações de Navier-Stokes, tá? Para modelar em detalhes o movimento do fluido. Aqui nos interessa a mecânica dos fluidos aplicada, né? Alguns resultados que vêm dela, mas que servem diretamente para a gente trabalhar com processos químicos industriais. Então aqui é um quadro, pessoal, dividindo, né, enfatizando as diferenças entre a viscosidade absoluta ou dinâmica e a cinemática. Percebam que se você sabe μ e sabe quem é o fluido, você sabe quem é Ni. Se você sabe quem é Ni, você sabe quem é μ, né? Tanto faz. Tá? Cuidado, às vezes em algumas fontes esse Ni fica parecido com V de velocidade, não é. Tá? Então esse é um Ni, que é Mi sobre Rho. Tá? Então vamos falar agora do ponto de vista quantitativo. Não dá para ficar só no experimento visual. Claro que foi muito importante na história do desenvolvimento da hidrodinâmica, mas a gente precisa de parâmetros numéricos para caracterizar os escoamentos, né? Então, o parâmetro aqui por excelência vai ser o número de Reynolds. O número de Reynolds, a gente vai focar na aplicação dele em dutos cilíndricos, circulares, tá certo? Ele pode ser generalizado para qualquer escoamento, mas aí eventualmente o D de diâmetro vai virar outra coisa, um comprimento característico do sistema. Reynolds, em função da viscosidade que a gente tinha, pode ser calculado pelo produto da densidade do fluido, velocidade média desse fluido ao longo de uma seção transversal
Eu coloquei V maiúsculo para não confundir este V, achar que isso é um V também, tá? Vezes o diâmetro da tubulação sobre viscosidade dinâmica ou absoluta. Então, ρ, V, D sobre μ. Mas nós sabemos que μ é μ sobre ρ. Então, como o ρ está aqui no numerador, eu posso perfeitamente colocar ele aqui no denominador, né? Dá no mesmo. Tanto que quando a gente tem algo no denominador de um denominador, a gente joga aqui para o numerador. Então, eu posso jogar esse ρ dividindo aqui, né? μ sobre ρ. Aí ficaria VD sobre μ sobre ρ. Só que μ sobre ρ é o Ni. Então, você chega numa segunda forma de calcular o número de Reynolds, que é V, velocidade, vezes diâmetro sobre Ni. Questão que naturalmente surge. Qual é o uso? Quando? As duas são análogas. Se você tem o dado de viscosidade dinâmica, já usa essa, né? Se você tem um dado de Ni, usa essa. Mas as duas têm que chegar no mesmo resultado, que perceba, elas são intercambiáveis. Eu só peguei o ρ e passei dividindo para cá. Só isso que aconteceu. Então essa é a nossa sonda numérica. Além disso, ela tem uma interpretação física. Ela representa uma razão entre as forças de inércia desse fluido, na verdade as forças associadas ao movimento, tá? Sobre as forças de viscosidade, né? Ou seja, quem ganha, né? Se as forças de inércia ganham, o movimento dele é muito mais intenso do que o atrito, né? As forças de viscosidade que seguram. Se o Reynolds é baixo, significa que as forças de viscosidade são mais importantes, então elas tendem a frear mais este fluido. Seria uma interpretação física do número de Reynolds. Por que ele é importante? Tá? O número de Reynolds, perceba, é um cálculo simples, tá? Que é uma possibilidade de se avaliar a estabilidade de um fluxo, classificar o seu escoamento, podendo obter uma indicação se ele flui de forma laminar ou turbulenta. O número de Reynolds constitui a base do comportamento de sistemas reais, pelo uso de modelos reduzidos. Na verdade, qualquer modelo físico mais ou menos complexo, a validade do número de Reynolds não é afetada. Então você pode ter um modelo complexo, como esse no simulador, né? Ou pode ter um caso que a gente está modelando aqui, o escoamento numa tubulação. Aqui é válido o número de Reynolds. Eu posso calcular o número de Reynolds aqui também. Aqui o modelo é mais simples do que esse, mas a validade do número de Reynolds continua sendo inquebrável aí, tá? Ele é um número, de certa forma, aí, universal para esse tipo de análise. É utilizado, por exemplo, em tubulações industriais, como a gente viu, e asas de aviões, né, em projetos. O seu nome vem de Osborne Reynolds, que foi um físico e engenheiro da Irlanda, tá? E o significado físico a gente já comentou, né? Então, mais uma vez aqui, né, o número de Reynolds, ele é enfatizado porque ele realmente vai ser importante, é o primeiro ponto. Eu já tinha passado, desculpem aqui por esse slide, né? Legal. Como que a gente então utiliza o número de Reynolds para classificar os escoamentos? A gente vai usar da seguinte forma, né? Esses intervalos não são tão fixos, tá? Dependendo da referência, ele pode mudar um pouco, porque são baseados em experimentos ou em considerações, enfim, que podem não haver consenso, porque onde começa e termina o regime de transição é a grande questão. Então, esse é um dos intervalos possíveis. Reynolds menor que 1000, 2000, escoamento laminar. Se tiver entre 2000 e 2400, escoamento de transição. Maior que 2400, ele é turbulento. Em alguns intervalos está até 2300, de 2300 a 2700 e 2700 para cima. Costumo dizer o seguinte, via de regra, se você está entre 2000 e 3000, pode ser que ele esteja de transição em virtude do intervalo que você vai escolher. Menor que 2000 sempre é laminar, maior que 3000 sempre é turbulento. E geralmente vai ser maior que 3000. Tá? E aqui, de novo, o número de Reynolds, enfatizando aí os significados das variáveis, né? Ou VB sobre μ. Na aplicação 1, são duas aplicações, é bem tranquila, tá? Você tem que calcular o número de Reynolds para um fluido cuja viscosidade é 0,2 pascal vezes segundo, ou seja, isso é um μ de viscosidade dinâmica. E a densidade relativa é 0,85. Cuidado, isso não é
densidade com unidades absolutas. Eu estou te falando qual é a densidade relativa em relação à água, porque é um líquido. Então, 85% da densidade da água. Escoa num tubo aí com 50 milímetros de diâmetro interno e a velocidade média de escoamento é 3 metros por segundo. Então você tem que calcular o número de Reynolds, só tomando cuidado de transformar o 0,85 em unidades do SI, tá? Velocidade está em unidades do sistema internacional, metros por segundo. 50 milímetros foram transformados em metros. O 0,2 Pascal vezes segundo já é sistema internacional. Ah, detalhe importante, né? Não falei isso aqui. O número de Reynolds você pode... Fica como exercício. Você pega as unidades de densidade, viscosidade, velocidade, porque é perigoso, esse Vzinho é perigoso, eu já vi viscosidade. Pega a unidade de densidade, velocidade, diâmetro e viscosidade dinâmica, façam uma análise dimensional e vocês vão perceber que vai sobrar assim, 1 sobre 1, né? Reynolds é adimensional, tá? Só que ele é adimensional, mas você tem que ter coerência aqui. Se uma unidade está no sistema internacional, todas as outras têm que estar também. Então esse Reynolds 637,5 nos diz que o escoamento é do tipo laminar, ou seja, esse escoamento mais comportado aqui, né? Na aplicação de número 2 é o contrário, te dá um fluido, um número de Reynolds 2500, dá uma viscosidade também dinâmica e a densidade. E aqui está sendo dada a área da seção reta aí de uma tubulação. Pergunta qual que é a velocidade média. Sem problemas. Dessa vez você tem o Reynolds. Então você manipula a equação para calcular a velocidade em função do que você tem. Tomando cuidado de passar todo mundo para o sistema internacional apenas, tá? Então você vai ter aí que velocidade é igual a 0,5. O único detalhe aqui, pessoal, que talvez não esteja claro, foi transformado esse dado de área em um dado de diâmetro. Como? A área da seção reta é um círculo, então área é igual a πd ao quadrado sobre 4. πd ao quadrado sobre 4 é igual a esse valor. Aí você obtém um diâmetro em centímetros, passa ele depois para metros, tá? É a única diferença aqui. Esse cálculo acessório não está aqui, mas é o que foi feito daqui para eu conseguir calcular a velocidade, tá? Depois vocês podem calcular e comparar os resultados. Dá uma velocidade de 0,05 metros por segundo. Então, pessoal, isso é tudo por esse vídeo, tá? Vou dividir esse módulo em duas partes. Na próxima, então, videoaula, a gente vai falar especificamente sobre a perda de carga. E para isso a gente vai usar o que a gente sabe aí do número de Reynolds, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.